Hoje lembramos os pobres. A pensar neles, ou melhor, determinado a alterar esta realidade do ser humano, reduzido na sua dignidade, o Papa Francisco instituiu um Dia Mundial. Não é comemoração nem efeméride. É um alerta e um desafio contra a indiferença, um apelo a olhar o próximo fragilizado. Em Lisboa, o aproximar do meio-dia vai juntando os que aguardam pelo auxílio alimentar do refeitório social Rosália Rendu. Esta unidade de apoio alimentar pertence às Irmãs de São Vicente de Paulo e funciona na instituição de ensino que têm junto à Segunda Circular. É um trabalho que começa cedo, com a confecção das refeições e o seu acondicionamento. Um trabalho inteiramente assegurado por voluntários. Neste momento faço alguma coordenação dos voluntários, encarrego-me também de contactar instituições no sentido de podermos fazer recolhas de excedentes dessas instituições. Trabalhamos muito o contacto com os utentes e fazemos também muito o acompanhamento dos utentes fora do refeitório. Parte dos bens alimentares são doados e entram assim num ciclo solidário para combater a pobreza e a fome. Temos um grupo de voluntários também muito interessante que não é visível, que são os voluntários que trabalham durante a noite, que fazem recolhas nas padarias, que fazem recolhas em eventos desportivos, que às vezes recolhem comida às 2 da manhã, portanto são pessoas muito importantes. Temos alguns benfeitores, infelizmente cada vez menos, tendo em conta as dificuldades económicas que as pessoas começam a ter. E aqui há um papel importante também da Associação de São Vicente de Paulo, que funciona dentro desta casa, porque nós temos muitas crianças que têm aqui aulas e tem sido também, ultimamente, um contributo importante. As crianças, por exemplo, fizeram agora recentemente o Pão por Deus na escola para o refeitório e, portanto, fizeram aqui uma entrega de alimentação. Ao lado deste equipamento social, Júlio César cuida da horta. Também ela fornece alimentos ao esforço solidário do refeitório. Eu, como não tenho trabalho e não só, os meus clientes também estão escassos e em causa está também a pandemia, não há dinheiro para fazer obras e torna-se difícil. E então perguntei para a irmã se precisava de um homem para cuidar da horta. E assim foi. A horta é também uma ferramenta para resgatar seres humanos para uma reconciliação com a vida. As pessoas precisam de alimentação, mas precisam de muitas outras coisas também. E aqui nesta horta, alguns dos nossos utentes encontram a utilidade deles para a vida. É importante, claro, aquilo que se produz aqui é uma ajuda para a nossa cozinha, mas é muito mais importante em termos pessoais para estas pessoas, porque encontram aqui um trabalho que se calhar já não têm há muito tempo e não são remuneradas por este trabalho, portanto fazem-no aqui de uma forma de voluntariado. Sinto-me útil porque ajudo, para além de ajudar. É um sossego imenso e ando bem. Entretanto, no exterior já ganha expressão o número dos que aguardam por alimentos. Isabel Antunes, que já aqui leva 10 anos de voluntariado, revela a evolução e a dimensão da curva da pobreza. Eu devo dizer-lhe que antes da pandemia nós dávamos cerca de 40 refeições aqui no nosso espaço. Neste momento são distribuídas cerca de 150 refeições e, portanto, isto quer dizer que a situação se tem vindo a agravar. Houve também agora uma diminuição das autarquias, portanto, encerraram os apoios Covid e, portanto, essas famílias que deixaram de ter esse apoio começam a bater-nos à porta. Nós, neste momento, temos famílias das várias zonas da cidade, temos famílias até da Almada que vêm buscar alimentação. Um trabalho onde os voluntários são determinantes.
Aquilo que eu tenho aqui constatado é que existe efetivamente um conjunto de pessoas que, pelas mais variadas razões e circunstâncias da vida e até pessoais do ponto de vista psicológico, têm muita dificuldade em ter aqui uma vida como a minha, que estudei, que trabalhei e acho que há muito poucos apoios neste momento para essas pessoas que efetivamente não conseguem ser autónomas a maior parte das vezes, quer financeiramente, quer de cuidar da sua vida pessoal, digamos assim. E quem chega e precisa de auxílio traz consigo diversas realidades de vida. Nós não temos só pessoas de rua, não temos só utentes sem abrigo, temos famílias carenciadas, famílias com 3, 4 filhos. Temos até situações em que os dois elementos trabalham, mas estamos a falar de ordenados mínimos, que é difícil pagar uma renda, 5 passos sociais, a escola de 4 miúdos e, portanto, isto fere aqui uma série de famílias e de estratos, desde o utente de rua mesmo até às famílias que têm alguma organização, mas que precisam efetivamente deste apoio alimentar. Para procurar o nosso dia-a-dia e que não nos falte o alimento, está bom? Então vamos pedir ao Pai do céu, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai nosso que estás no céu. Todos os dias, a distribuição de alimentos começa pela oração. No respeito pelas convicções de cada um, este é um convite com uma adesão significativa. Um gesto solidário do alimento que se partilha, uma intervenção social promovida pelas Irmãs de São Vicente de Paulo, que encontram neste gesto a concretização do carisma da congregação. Realmente o carisma que São Vicente nos deixou é fundamental para bem procurar o caminho para Deus. É servindo os pobres que encontramos a Deus. São Vicente diz, pois São Vicente pensou nele e disse, não, servindo os pobres é o caminho para Deus. E ele, São Vicente, encontrou o caminho para Deus servindo os pobres. Um gesto concretizado neste auxílio alimentar que para muitos é determinante. O auxílio essencial num quadro familiar marcado por dificuldades económicas e pela crise social que se agrava. Esta ajuda a mim é boa, porquê? Porque eu como sou sozinha, não é? A vida está muito cara agora, não é? E a mim, pronto, faz-me jeito. Também ajudo um filho e 2 netas e então foi por essa razão que eu me vim cá inscrever. E à porta das Irmãs de São Vicente de Paulo, os que chegam são cada vez mais. Mais gente, sim. E está muita gente em fila de espera. E gente com proveniências diferentes, não é? Sim, há muita gente, coitadas, que ficaram desempregadas e que não têm postos também para... Pronto, o custo de vida está elevado, não é? E é derivado a isso. E corta o coração não ter coisas para dar para saciar a todos, não é? Eu queria ser um mundo todo cheio para dar a todos eles, não é? Para saciar. Mas realmente nota-se que a sociedade abusa muito dos pobres, despreza os pobres, marginalizam-nos. E não é isso que a Igreja, que Deus pede de nós. Eles são nossos irmãos e nós não os podemos abandonar. Aproximar-nos deles, acarinhá-los, acolhê-los, que é isso que eles precisam da sociedade. Porque o amor de Deus não lhes falta, nem a eles nem a nós, mas o que é preciso também é o amor da sociedade, para reconhecer que eles são pobres e aqueles que não o são podiam ser também pobres. E temos de pensar nos outros com amor e amizade com aqueles desfavorecidos. Na sua mensagem para este 6º Dia Mundial dos Pobres, o Papa reconhece que com o fim da pandemia abria-se uma nesga de céu sereno que, sem esquecer a tristeza pela perda dos próprios entes queridos, prometia ser possível tornar finalmente às relações interpessoais diretas
encontrar-se sem embargos nem restrições. Mas eis que uma nova catástrofe assomou ao horizonte, destinada a impor ao mundo um cenário diferente. Quantos pobres gera a insensatez da guerra? Para onde quer que voltemos o olhar, constata-se como os mais atingidos pela violência sejam as pessoas indefesas e frágeis. Neste contexto de destruição e dor, há quem se gaste e arrisque, porque acredita que a dignidade do ser humano está muito para lá de qualquer interesse, protagonismo ou ambição. Organizações humanitárias como a Caritas desenvolvem uma missão de auxílio e resgate para que a noção de dignidade do próximo não se apague nas nossas consciências. Our main mission is to serve those who are in extremely vulnerable situations, who are in marginalized situations, and the current context with inflation, energy crisis, food insecurity, all this is impacting heavily on these populations, creating even new people, creating more people in situations of poverty, and obviously the situation in Ukraine is only exacerbating this situation. It's making it even worse. A crise provocada pela guerra na Ucrânia vai agravar-se com a chegada do inverno. O barulho das bombas, esse não se cala. The most significant problem for now it's the almost everyday missiles attacks from Russia, and for now we have like an actual war, not on the front line, but also all around Ukraine. So for us as a Caritas team, the challenging is to survive, just to employees, to the staff, because we have to care about us, ourselves, and also our families. And also the winter is coming, and the winterization projects are very important for now. People need blankets, people need food, people need shelters to stay, because from the occupied territory it looks like no chance to spend winter there. A Organização Católica de Solidariedade e Ação Humanitária assume a dificuldade de responder às necessidades de quase 17 milhões de pessoas em situação de necessidade, um número que continua a aumentar. The situation in Ukraine do not become better, it's even become worse, and people really suffering because of the war and all these conditions that created for now in our country. We appreciate for all help and aid that we get, but we actually need and we ask for solidarity. We ask people to support us now and in the future. A Caritas tem centros de distribuição de comida e bens de primeira necessidade em várias regiões da Ucrânia, oferecendo abrigo a pessoas deslocadas internamente. The solidarity is very important. I see from my hand that how it's important not to be alone in the war. I think is the most worst things that could happen. And solidarity, that's mean that also in the winter time, yes, I could say that maybe we get used to this war. Also we in Ukraine. But in the front of this winter, in the front of that, we don't know if the electricity will be, if the heating will be. It's we are inviting all. The first maybe to thank all that have you been done, all the help that we receive it's very important. And of course the war is not finished. We are very grateful for your help. We are actually now also doing some collection of the warm clothes, the blankets to distribute the people who are still moving inside the country, special as you saw, where this conflict it's more strong. A crise afeta os próprios trabalhadores da Caritas, que assumem a sua missão de solidariedade num contexto particularmente difícil.
We are in the national office, even though that we don't have the electricity the whole day, we don't have internet, our work is limited, but nevertheless we are going on. We saw that even without electricity we can do it, but we don't know how it will be now in the winter time. Actually, we try to live in the present moment. I'm saying now about the Kiev, but if we are looking in the eastern part of the Ukraine, also the last weeks there are more bomb attacks. You saw probably some people living in the very difficult circumstances, and from some friends I received some information how now is important to help them with the warm clothes, with the blankets, with the heatings as well. Desde 24 de fevereiro, início da invasão russa, a ajuda começou a centrar-se na fronteira entre a Ucrânia e a Polónia, onde chegavam os refugiados, sendo agora necessário pensar em intervenções de longo prazo. Caritas, of course, had a lot of work to do from the very beginning. This work has been transformed right now since we have started with the very basic help, in-kind donations or in the help on the border. When there are refugees coming, thousands or millions of refugees coming, for now this is more long-term help that is maybe not that much or maybe more organized, and also that is being more effective. Since we just had the time to organize it with our partners from Caritas Ukraine, Caritas Spes, and among the structure of Caritas Network, also with Caritas Portugal as well. Há uma vaga de refugiados que permanece, pessoas que fogem da guerra, gente que quer recomeçar a vida noutro lugar e por isso precisa de apoio diverso. The main thing is that those people who stayed in Poland, they are using the centers for migrants and refugees opened by Caritas. We had only one before the war started, now we have 32 such centers. And every day people come and seek there for psychological help, in-kind donations, for some legal assistance or just some information because they want to find a new way of living in a new country. A Caritas polaca está empenhada em auxiliar quem regressou ao seu país, desenvolvendo um programa específico de apoio às famílias afetadas pela guerra. Many people came back to Ukraine, so those who stay in Poland, they have assistance, but we also focus on the help abroad and in Ukraine. We now developed a new program, Family to Family, so Polish families try to help to those that decided to go back to Ukraine, mostly to those families that are not privileged, that they have many children or there are some disabilities in these families or they are directly affected by the war. For now, I think that our challenge is not to forget that it is still important. Even if war finishes tomorrow, how much it affected Ukraine and families and people, the traumas they will still need our help for many, many years. Mas há um drama escondido que ultrapassa fronteiras e encontra também em terras nacionais campo fértil. A instrumentalização do ser humano traficado, fragilizado e reduzido a uma mera mercadoria, à condição de sobrevivente. Para alertarmos a população portuguesa de que isto é uma realidade que está entre nós. Como digo, em termos de origem, em termos de trânsito e em termos de destino. No Portugal das explorações agrícolas intensivas, em setores de subcontratação sazonal, mas também no serviço doméstico na casa de muitos, não faltam exemplos de seres humanos diminuídos na sua condição e dignidade, vítimas de interesses e da ambição sem escrúpulos. São as pessoas mais vulneráveis economicamente que têm sonho e os locais mais pobres, onde não há emprego, onde há fome, onde há guerra, que sonham a ir para um país, para um local onde possam ter uma vida. E isso é das coisas mais naturais e que qualquer pessoa devia ter esse sonho e podê-lo realizar. Agora, só que há gente que enriquece com
a crise com as dificuldades dos outros. E os lucros são multiplicados quando a dignidade da pessoa é espezinhada. O nível do montante de dinheiro é como o tráfico de armas e como o tráfico de droga. E com a vantagem para os traficantes de que a droga vendem-na e eles não ganham mais porque venderam e tiveram. Enquanto com as pessoas, às vezes, trocam, voltam a trocar, voltam a receber, portanto, estão sempre a ganhar, estão sempre a fazer dinheiro. E, portanto, isto, a dignidade da pessoa está completamente espezinhada. A pessoa não é mais pessoa, é uma coisa. Foi em 2006 que, no âmbito da Conferência dos Institutos Religiosos de Portugal, as congregações sentiram estar ao seu alcance a possibilidade de sensibilizar a população, combatendo este flagelo escondido. As congregações religiosas, nós temos muito, quer a nível de centros sociais, quer a nível de escolas, temos muito. Ora, apanhamos um grupo muito grande de jovens que são, digamos, muito aliciados, mas também as famílias. Portanto, nós pensamos, e é isso que nós estamos apostadas, é que pelo menos as escolas, os centros sociais, as instituições ligadas às congregações religiosas, pelo menos, tenham esta consciência e façam essa formação e essa sensibilização. A Comissão de Apoio às Vítimas do Tráfico de Pessoas integra também a Obra Católica Portuguesa de Migrações, permitindo um trabalho em rede que se alarga a um esforço coordenado a nível internacional. Este é o lado sombrio das migrações e é um lado que nos envolve a todos. E sentimos-nos ainda mais implicados quando, em 2019, por parte do Vaticano, saíram as orientações pastorais para atuar sobre o tráfico humano, e é essencialmente um trabalho de sensibilização que nos é pedido. Sensibilização e educação. A pobreza é hoje uma realidade vasta, com muitas origens e consequências ainda maiores. A exploração, o tráfico de seres humanos, coloca-nos perante uma questão, um desafio. Que economia queremos? Que consciência sobre o ser humano desenvolvemos? Punha aqui também a tónica na questão ética e da consciência sobre o outro. E é aqui que paira a nossa exigência educativa, não é? Como é que nós formamos o caráter das pessoas para que elas entendam que o ser humano não tem preço, e como é que podemos aproveitar aquela máxima do Papa Francisco, uma nova economia que não assente na exploração. Eu lembro-me das primeiras formações que tivemos com a OIM. Infelizmente nós vivemos numa sociedade que assenta e está toda desenvolvida sobre a exploração humana, que explora. E, portanto, como é que podemos mudar a mentalidade e mudar a própria economia para não explorar tanto? As crises humanitárias, para além da dor e do drama, são simultaneamente apelos à mobilização social, à criatividade generosa dos povos e das instituições. O fluxo dos deslocados da Ucrânia ajudou-nos a criar estruturas de alerta e ajudou-nos também a consolidar o trabalho em rede. Portanto, não é só em Portugal, mas é a rede destes serviços estrangeiros e fronteiras, a rede da segurança social a nível da Europa, a rede da Caritas a nível da Europa, que atuaram para apoiar. Portanto, o trabalho em rede para combater estas redes mais mafiosas é essencial. Neste Dia Mundial dos Pobres, um olhar em torno da fragilidade que adquire diversos rostos e circunstâncias. Em causa está sempre a dignidade da pessoa. Determinante será sempre a atitude de cada um, a não ceder à indiferença, a olhar o sofrimento do outro como o impulso que me leva a agir.